Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Preparados para mais uma sexta-feira? Hoje é 12 de novembro, hein? Falta pouco, né, pessoal? Já quase finalizando aí mais um semestre. E a gente agradece aí a participação de vocês nessa disciplina tão importante, custos para a construção civil, né? Então a gente fica muito feliz aí de ter vocês sempre com a gente, participando, né? Os alunos que assistem às aulas posteriormente, que são aí as aulas gravadas, né? Muita gente trabalhando, tá? Mas lembrando, pessoal, não deixe de fazer as atividades, tá? Também a avaliação aí que nós vamos ter aí nos próximos dias, a última avaliação deste semestre 2021/2, tá ok? Bom, pessoal, então vamos lá, né? Hoje nós vamos falar um tema muito importante, deixa eu até compartilhar com vocês aqui, um tema aí que a gente vai estar falando sobre a questão de orçamento, né? Então a gente já vem falando aí no decorrer das nossas aulas, e hoje a gente vai falar um pouquinho das planilhas de serviços, né? E quantidades relacionadas ao orçamento sintético, tá? Então deixa eu compartilhar aqui para vocês verem aí também, né? A nossa aula em PowerPoint. Bom, acredito que vocês já estão vendo aí, né? Deixa eu só aumentar aqui. E qualquer dúvida, pessoal, qualquer pergunta aí que vocês tiverem, né? Vocês podem estar participando, né? Passando também aí algum conhecimento que vocês já, porventura, viram, né? Em relação a isso. Por quê? Porque o curso para construção civil, ele é algo diferenciado, né? Uma disciplina justamente nessa parte aí. Não é toda hora que a gente vê, né? Um conteúdo relacionado à parte aí deste tema, né, dentro da contabilidade, tá ok? Bom, pessoal, então o orçamento, a gente já falou um pouquinho aí no decorrer das nossas aulas, viemos falando aí, falando bastante essa questão de orçamento, que é primordial você ter aí já uma noção, né, do que você vai fazer, depois, posteriormente, do que você vai lançar, e basicamente você ter esse controle total, tá? Então, Sampaio, ele fala que o orçamento é o cálculo dos custos para quê? Para que a gente executa aí uma obra com eficiência e eficácia, tá? Então, quanto mais detalhado, mais vai se aproximar do custo real, né? Cardoso, ele já fala, né, que o orçamento é um documento valioso, né, em qualquer estudo preliminar, que vai reduzir, é claro, os custos que a gente procura aí ter essa diminuição dentro da nossa gerência na contabilidade, né? Como contador, a gente vai registrar, mas a gente pode ser um administrador também, tá? Um gestor. Então, o orçamento, pessoal, ele é parte integrante desses contratos, que é um documento por qual a gente pode ter o acesso das informações variadas dentro dos projetos, seja de arquitetura, engenharia, e ainda pode efetuar diversas confrontações com esses documentos e relatórios em prestações de contas. É essencial para a área de contabilidade, tá? Então, dentro da questão do orçamento, nós temos o planejamento orçamentário. Nada mais do que o planejamento vai compreender aquela questão das possibilidades e a parte de limitações técnicas, tá? Então, segundo o Cordeiro, ele fala sobre essa questão, além do cálculo dos custos, existe uma série de tarefas sucessivas que a gente deve levar em consideração, tá? Então, através dessas informações, a gente vai direcionar ao desenvolvimento do orçamento, tá, pessoal? Então, como eu sempre falo para vocês, a gente fala muito detalhado, algumas coisas detalhadas, e é isso que a gente quer que vocês vejam, né, com uma visão diferente, não aquela só apenas de lançamento. Eu costumo dizer em todas as aulas que às vezes a gente fica aprendido, né, ou preso apenas no lançamento. Pessoal, seja o diferencial, tá? Então, o orçamento nada mais é do que aquele documento que necessita o quê? De uma absoluta credibilidade. Por quê? Porque quando você faz um orçamento projetado e vai para o real, a gente vê aí as pequenas diferenças ou grandes diferenças. Então, através daí, a gente tem essa noção da parte de execução de um determinado orçamento. Porque o orçamento tem aí relacionado a custo, né? Então, a gente procura reduzir esses custos. Mas, para reduzir, você tem que ter um orçamento bem detalhado e específico, tá? Para quê? Para ter aí o roteiro de todas as ações para atingir o objetivo final, tá? Então, dentro dessa questão, nós temos o escopo do orçamento, que a gente fala que é o levantamento dos custos, né, que vão ser utilizados dentro de uma obra, que vai caracterizar posteriormente, lá no final, a composição, né, conforme Matos ele fala. Então, exige uma pesquisa de preços e insumos. Por quê? Porque você vai detalhar exatamente aquele produto que você vai estar aplicando num determinado setor aí da construção civil, tá? Seja para uma residência, seja para uma empresa comercial, para uma indústria, uma empresa industrial ou rural, que seja,
é necessário a gente ter aí os detalhes, vamos dizer assim, mais formalizados, de uma forma que esteja bem especificado, tá? Nem sempre a gente faz isso. E isso faz o diferencial exatamente no final aí da execução do projeto, tá? Porque se você não colocou, você vai utilizar e posteriormente isso aumenta a parte do custo. Então, o escopo do orçamento ele vai envolver desde o estudo do projeto e vai direcionar a questão dos serviços a serem executados até a composição do fechamento. Tá? Então, estudos estabelece essa questão das metas, auxiliando a elaboração do planejamento, né, junção das funções e todos os resultados do planejamento que a gente determina, né, que a gente quer chegar aí com o objetivo final atingido. É importante vocês pensarem nisso, tá, pessoal? Então, a gente fala muito a questão de gestão, parte de administração, não é questão que a gente vai ficar só em cima de lançamentos, só parte de escrituração. Isso aí vocês já sabem, débito e crédito. Através do plano de contas que eu passei para vocês, vocês já vão ter noção qual que é o lançamento. Vocês viram que nas aulas anteriores a gente passou alguns exercícios aí que vocês basicamente aprenderam, né? Eu passei aí bem resumidamente, basicamente para vocês compreenderem aquelas contas, como que fica a composição, né? Algo diferido, né? A questão da receita de vendas, a baixa de uma parcela recebida, né? De uma venda a prazo e assim por diante, tá? Então nós temos aí vários tipos de orçamento. Então temos aí essa norma técnica, tá, de 2011 para elaboração parte dos orçamentos dentro da construção civil. Então esse tipo de orçamento ele pode ser por estimativa de custo, né, como a gente já falou aí resumidamente nas aulas passadas, orçamento preliminar, orçamento analítico ou detalhado e o sintético ou o resumido. Tá? Então, qual desses seria o melhor? Pessoal, basicamente o analítico, né? O detalhado, porque ali vai compor todas as contas, né? Todos os custos que eu vou ter numa determinada obra. Tá? Estimativa de custo, pessoal, vai corresponder à parte de avaliação do custo, né? Através da pesquisa de preço no mercado. Então, basicamente, Matos ele fala, né, que essa representação do custo da construção civil, ela é estimada. Então, ela não é executada conforme o real. Então, ela é estimada conforme o que está ocorrendo no dia a dia, tá? Então, são dados preliminares de uma ideia do projeto em relação à área ali que vai ser construída, tanto a quantidade e os materiais e serviços envolvidos, tá, pessoal? Então, nós temos aí a questão de estimativa de custo pelo CUB. Né? Então, o Matos ele fala sobre a questão do custo da construção civil por metro quadrado, é uma estimativa. Se você já não tem aí noção, se você não tem conhecimento, o CUB ele vai trazer basicamente essa parte, né, de estimativa de custo inicial, tá, pessoal? Então, o CUB é um dos maiores indicadores mais utilizados para estimativa de custo, que é o custo unitário, né, básico da construção. Como que envolve essa questão? Como que eu defino? Pessoal, é o custo total, tá, que eu quero saber, que é igual à área da construção vezes o CUB. Né? A gente vai mostrar posteriormente para vocês como que funciona essa parte aí. Tá? Então, os responsáveis pela divulgação mensal do CUB nada mais é do que os sindicatos estaduais. Então, quando você quer saber como que está o valor do custo da construção civil numa determinada cidade, você pode estar procurando o sindicato, tá, da indústria da construção civil, que ele vai estar te fornecendo essa tabela, tá? Esse valor do metro quadrado, um exemplo aqui na cidade de Sinop. Tá? Então, basicamente, nós temos aí já uma tabela definida pelo sindicato, que ele vai atualizando e vai passando posteriormente aí para os profissionais da construção civil também, tá? Então, pessoal, dentro dessa questão, a gente fala sobre o orçamento, né? A gente teve estimativa de custo, agora a gente fala sobre o orçamento preliminar. Então, o Sampaio, ele fala que o orçamento preliminar, pessoal, corresponde à questão da avaliação do custo, né? Através de um levantamento ali de estimativa, tanto de quantidade, de materiais, serviços, que vão ser efetuados numa etapa de uma construção. Então, é importante a gente saber que existe esses orçamentos preliminares. Hoje existe várias, né, hoje softwares, sistemas que vai te dar esse suporte. Então, nós contadores, quando a gente se forma, a gente tem aquela visão de trabalhar em escritório, né? Escrituração, lançamento de nota, entrada, apuração de ICMS, vou ver aqui a DRE. Isso, pessoal, corresponde o quê? A parte, né, que hoje ela está sendo mais, vamos dizer assim, procurada. Por quê? Porque às vezes na faculdade, às vezes não se tem uma disciplina diferencial. É o que pode fazer a diferença do profissional lá fora. Então, o custo para a construção civil, a gente sempre passa isso
basicamente para os alunos entender que é algo novo. Realmente, às vezes você pensa assim, sai fora do contexto de contabilidade, mas não sai, tá, pessoal? Quando a gente fala custo, a gente aprende essa parte, como que eu vou fazer um orçamento, como que eu vou utilizar para me chegar a um determinado fim, né? Quando a gente faz uma obra, a gente procura ter o quê? O menor custo possível. Então, para a gente saber se é o menor custo possível do real, né, projetado e real, é fazendo a questão do orçamento. Não pense, pessoal, não pense, repito, que isso aí é só coisa de engenheiro e arquiteto, tá? Contador pode trabalhar? Pode. Administrador pode. Economista pode? Pode. Por quê? Vai estar relacionado a custo que a gente tanto trabalha aí na parte contábil, tá? Te saca, pessoal, esclarece que esse orçamento preliminar, né, para não ser apenas custo, deve incluir o quê? Os benefícios e despesas indiretas, chamado BDI, que vai caracterizar a imagem, né, adicionada para um determinado valor de orçamento, tá? Que posteriormente a gente vai estar demonstrando para vocês também, tá? E o orçamento analítico ou detalhado, o que representa, né? Segundo Valentini, pessoal, define esse orçamento analítico, né, ou detalhado, com todas as despesas do empreendimento, que vai resultar o quê? Na confiança do preço apresentado. Por isso que eu falo, quando vocês forem fazer um orçamento, seja na parte contábil, um exemplo, prestação de serviço, vocês detalham, tá? Muito bem, pessoal, para que posteriormente vocês não tenham prejuízo ou que vocês passem um preço a mais do normal, vamos dizer aí, do serviço executado, tá? Por quê? Isso vai resultar na confiabilidade do preço apresentado, né? O cliente vai ficar satisfeito, você vai ficar satisfeito, e isso vai te passar, né? Vai passar uma confiança aí para o cliente da sua prestação de serviço. Tá? Então, dentro dessa questão, a gente fala que considera todos os recursos, né, e variáveis que vão ser mensurados, tanto pelo custo diretos e indiretos, que vai ser acrescido o BDI. E aí a gente forma, no final, o preço de venda de um determinado produto. Tá? Nesse caso aí, basicamente, uma casa, né, um barracão. E aí, por diante, a gente já vai ter o valor correto. Tá? Dentro do orçamento sintético, pessoal, resumido, basicamente já fala tudo, né? É um resumo, né? É um resumo do orçamento analítico através das etapas com os valores parciais. Então fique em dúvida, né? Qual que os valores que eu vou utilizar aqui exatamente dentro de uma determinada área? Então você vai ter o resumo, você não vai ter muito informação. Então detalhado traz essas informações diferenciais, tá? Então, quando a gente fala a questão do analítico, vai trazer aí basicamente os valores parciais relacionados tanto, né, ao preço do orçamento da obra, como também a questão dos componentes que fazem, né, parte desse custo total. Tá? Então é importante a gente, quanto mais detalhar, isso a gente vai ter basicamente aí menos dor de cabeça, vamos supor, futuramente, tá? Além de trazer aí confiança pro cliente, tá? Pessoal, temos a tabela de composição do preço para orçamento também. Tá? O que seria isso? A chamada tabela TCPO. Então, essa TCPO é a tabela de composição de preços para orçamento, que vai, é claro, nortear o orçamento da construção, tanto na área do planejamento e controle de obras. Tá? Então, pessoal, a TCPO, né, que se encontra aí os parâmetros de quantitativos, produtividade e de consumo, são necessárias, tá, para a composição desses principais serviços que a gente utiliza na construção civil. Então a gente vai mostrar depois também, fique tranquilo, vai ter aí um momento que a gente vai detalhar para vocês, mostrar como que funciona isso, tá? Só para vocês terem ideia, né, do que a gente está falando, o que isso representa no real. Por quê? Porque às vezes a gente fala muito teoria aqui, né, e aí às vezes a gente precisa ver para crer, não é assim? Então a gente vai mostrar para vocês posteriormente, tá? Então, pessoal, para melhor entendimento, a gente vai passar um exemplo aí, só para vocês terem ideia, sobre a questão do exemplo prático de orçamento de uma parede de blocos de concreto, tá? Com 5 metros de comprimento, 3 metros de altura, correspondendo aí 15 metros quadrados, tá? Então, só para vocês entenderem como funciona essa parte, tá? Como que é essa composição? Bom, lembra lá que vocês fizeram o orçamento? Eu acredito que vocês, alguns falaram assim, mas para que eu estou fazendo isso? Isso aqui é coisa de engenheiro, arquiteto. Pessoal, lembre-se, sempre vou repetir, desde o começo eu falo, é um diferencial, tá? Por quê? Porque a gente está acostumado a fazer, né, aquela questão dos serviços cotidianos. E às vezes a gente tem que sair da zona de conforto, tá? Então tá aqui, pessoal, ó. Basicamente, lembra que vocês fizeram? Então aquele exercício que eu falei para vocês, nós temos aqui, ó, pedreiro, então vocês encontraram, né?
o valor lá do consumo, pedreiro, servente, areia, blocos, concreto, né? Pessoal, tá aqui a unidade, ó, tá? A unidade, hora, tá? Metros quadrados, quilo. O que que eu faço para compor o preço final? Pessoal, é só multiplicar pelo preço unitário, ó. Tá vendo aqui? Então, aquele exercício que vocês fizeram, é só vocês pegarem agora os valores e multiplicar, e aí você vai ter o total se você for executar aquela obra, né? Bacana? Gostaram? É isso, pessoal. Eu sei que às vezes a gente não quer sair dessa zona de conforto, tá? Mas eu acredito aí que quem realmente quer ser o diferencial está fazendo essa matéria, está se dedicando ao máximo. Quem não quer, está fazendo mais uma para currículo, né? E isso eu digo que vai ser só mais um formado, não vai ter conhecimento. Então a gente aproveita e pede que realmente vocês se dediquem, né? Façam. Sei que está muita correria, vocês trabalhando, mas se dedique, é um diferencial, é uma matéria nova, que nem sempre as pessoas levam a sério, tá, pessoal? Então, assim, a gente entende isso aí. Isso aí não é só nessa disciplina, nas outras, mas é importante que a gente vê com os bons olhos, tá? Por quê? Porque isso, pessoal, é o que vai fazer vocês diferenciar, tá? Então tá aqui, ó, vocês tiveram uma composição, lembra do exercício? Então tá aqui, né? Para o metro quadrado, basicamente 13 blocos para fazer uma área, né? Como eu falei aqui, ó, para fazer basicamente essa parte aí de 15 metros quadrados, tá? Tá aqui, pessoal, ó. Eu vou utilizar 0,92 horas vezes 4,65 a hora, que representa, tá, pessoal? Ah, esse preço aqui pode diferenciar? Pode, ele pode aumentar, tá? Isso aqui é fictício, só para vocês, depois vocês podem compor, fazer uma composição do valor real que está hoje. Então, 0,92 vezes 4,65 dá R$ 4,28. 1 hora e 10, né, do servente. Por quê? Porque o servente ele vai fazer o quê? Vai fazer argamassa, pessoal. Por isso que ele é um pouquinho, aqui, pode-se dizer que é um pouquinho a mais de horas, tá? E aí dá 3,81, essa hora dele dá 4,19, porque é 1,10 vezes 3,81. Areia, a mesma coisa. Então, já dá, se eu pegar aqui, ó, 0,023 metros quadrados, tá? Que eu vou utilizar, pode ser metro cúbico também. Eu multiplico, basicamente eu tenho 1,82. E assim por diante, ó. A cal, né? Nesse caso aqui é a argamassa e o cimento para fazer essa argamassa. Esses são os materiais, ó, tá vendo? Os 3 materiais para fazer basicamente essa argamassa. Então nós temos aqui o cimento, que eu vou utilizar 3,24, ou seja, 3 quilos, 24, tá? Gramas, ou 240 gramas que seja, tá? 37 centavos o quilo do cimento. Então, multipliquei, dá 1,20. Blocos de concreto, são 13 blocos, tá? Aqui, pessoal, basicamente a gente tem a composição por metro quadrado, tá? Então, lá a gente tem uma parede, basicamente a gente vai saber depois. Então, isso aqui, ó, esses 13 blocos é por metro quadrado, tá? Então, a gente vai multiplicar depois só para a gente saber o valor final. Por quê? Porque se eu calcular por metro quadrado, depois eu posso encontrar por qualquer quantidade. Por quê? Porque se 1 metro quadrado já dá um valor X, eu multiplico por 15. Vocês vão ver depois. Aí temos aqui a unidade, o 92 é a unidade, dá 24,96. Temos aqui a parte dos impostos, tá? 120%, tá, pessoal? Então, se a gente for calcular aí, basicamente nós temos aí os valores já pré-definidos por essa tabela, TCPO. O BDI, ó, 20%, dá R$ 12, tá? E o total por metro quadrado dá R$ 60,02. Tá vendo, pessoal, o porquê que a gente fez aquele pequeno orçamento que eu mostrei para vocês? Então não é à toa, tá? Então às vezes a gente pensa assim, mas isso aqui é coisa de arquiteto e engenheiro, eu nunca vou fazer isso. Seja diferencial, tá? Então não fique só escriturando, não. Isso aí todo mundo, se você pegar uma pessoa e treinar, ela vai fazer o serviço que você faz. Agora, basicamente isso aqui, pessoal, ninguém quer fazer. Por quê? Porque se acha difícil, né? Ah, é muito difícil isso aqui fazer. Não, isso aqui é fácil. Até para você compor uma tabela no final, você passar para um orçamento. É claro que isso aqui é específico para uma construtora imobiliária, né? Você sabe fazer um orçamento? Sei, né? Ou vou tentar fazer, como a gente sempre fala, né, pessoal? Às vezes, quando a gente sabe, a gente não vai falar, eu sei fazer, porque a gente tem que ter aquela, vamos dizer assim, ficar um pouco mais restrita essa questão de falar que sei, né? Por quê? Sabe fazer? Olha, acredito que eu tenho uma noção. E a gente vai fazer. Então, isso aqui é só para vocês terem ideia daquilo tudo que eu falei naquele exercício que vocês fizeram, tá? Depois, pessoal, vocês podem fazer esse orçamento aqui, pegar aquele exercício e fazer para ver qual que é o valor. Pode utilizar até esses percentuais aqui, tá?
para vocês fazerem e encontrar. Tá aqui, ó, metro quadrado. Mas o exercício fala que é 15 metros quadrados que ele vai executar. Se eu tenho já o valor, eu pego 60 e multiplico por 15, ó, tá? Que aí, para me fazer 15 metros quadrados de parede, eu vou gastar 900 reais e 37 centavos, tá? Fácil, pessoal, tranquilo. Então tá aí, a gente passa aquele primeiro exercício para vocês entenderem como funciona isso, tá? Não é que a gente fica passando exercício só por passar, né? Às vezes o aluno vai pensar, mas isso aqui é de engenharia, arquiteto, né? Então, mas não é, é o diferencial, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem estar nos procurando. Então, isso aqui nada mais é do que a composição para o preço do orçamento. É o que você passa para o cliente, que aí ele já vai ter noção a parte do gasto, tá? Então, por metro quadrado, R$60,02, vezes 15 metros, que é a área que eu vou ter que fazer de parede de vedação, 15 vezes 60 dá R$900,37. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, qualquer dúvida, tá? Então, pessoal, além da TCPO, de acordo com o Tognet, existe aí outras fontes. Então, vocês vão encontrar aí na construção civil, tá? Outras fontes de tabela para orçamento, principalmente, que vão ser disponibilizadas pelos órgãos governamentais, tá? Então, nós vamos ter aí a questão da tabela SINAP também, que nada mais é do que o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil. Então, essa tabela é específica para a área, né, para o setor da construção civil, chamado SINAP, tá? Vocês podem até pesquisar depois na internet para vocês obterem maiores detalhes, que é disponibilizado pela Caixa Econômica Federal. Por que é disponibilizado? Pessoal, a tabela SINAP, basicamente, ela faz uma estimativa de custo para uma construção de uma casa. Então, principalmente essas casas que são financiadas pela Caixa, ela se utiliza dessa tabela SINAP, tá? Então, se você for pegar um financiamento para construir uma casa, né, fazer casas aí para venda, a Caixa ela disponibiliza, mas ela faz aí basicamente uma análise em cima da tabela SINAP do custo que você vai ter para construir, tá? Por quê? Não adianta você falar assim, eu vou construir numa casa, eu vou gastar 500 mil. Não. Através do orçamento que você tem, a gente faz essa aplicação da tabela SINAP, se tem um valor lá, um exemplo de 300 mil. Então, para que você está pedindo 200 mil a mais? Então, basicamente, tem tudo isso a ver com o que a gente esteja executando hoje na construção civil, tá? Então, se utiliza a tabela SINAP, basicamente você vai fazer o orçamento em cima do preço que a Caixa disponibiliza com essa tabela, tá? Lá vai estar toda a questão dos preços dos insumos, né? Sem a composição, é claro, porém aí vai auxiliar nessa parte da ideia da grandeza dos custos que a gente quer saber aí no final, tá? Bom, então, pessoal, dentro dessa questão da gente, né, falar basicamente dessa tabela de composição, dentro do orçamento, nós temos as etapas do orçamento. Então, para a gente elaborar um orçamento, é necessário a gente obter algumas informações que ela vai expressar o quê? Os custos para a realização do empreendimento. Então, com o objetivo que a gente sempre fala, né, de absorver essas informações de uma forma mais exatas, né, existe aí algumas etapas. E Matos, ele fala que engloba 3 etapas: estudo das condicionantes, composição de custos e o que a gente quer, né, determinação do preço, tá? Do preço aí, basicamente. Dentro dessa questão, nós temos aqui, pessoal, ó, as etapas de orçamento. Então, nós temos como destaque 5 tipos de orçamento. Eles vão ser expostos, né, basicamente aí com a avaliação, então, a estimativa de erro entra a questão de 30%. Então, os elementos necessários para a gente fazer esse tipo de orçamento, nós temos a área da construção, o tipo do uso, padrão de acabamento, custo unitário básico regional e o histórico da obra, tá? Qual que é o objetivo desse tipo de orçamento, tá? Analisar a viabilidade da construção, tá, pessoal? Isso a gente tem que fazer também, e às vezes a gente erra muito nessa parte, tá? Então, nós temos aí a questão estimativa de custo. Então, quando se tem estimativa de custo, a gente tem aí um erro de até 20%, tá? Então, são os elementos necessários, basicamente, anteprojeto, especificações mínimas, tá? Como a gente colocou aí, basicamente, para vocês verem, né? Nessa parte aí dos elementos que compõem essa estimativa de custo. Qual que é o objetivo? Estimar o custo, né, do anteprojeto, fornecer aí a parte de referência, viabilidade. Depois tem aí o orçamento preliminar, tá? Que tem-se uma estimativa de erro de até 15%, só para vocês terem ideia a diferença, né? Quanto mais detalhado, menor é o erro, tá? Isso é importante. Então, se vocês forem ver aqui no primeiro, pessoal, ó, até 30% pela avaliação, né?
Então, se você só avalia e você não faz detalhado, o erro pode ser maior. Orçamento preliminar até 15%. Então, basicamente, tem aí a questão da parte de composição de preço genérico, os projetos complementares, e o objetivo desse orçamento preliminar, ele mostra, né, o possível custo da obra para o investidor. Já no orçamento detalhado, cai ainda mais a estimativa de erro. Então, por isso que eu sempre falo, né, quando a gente for detalhar aí o orçamento, tá, detalha de uma forma mais completa, tá? Então, a estimativa de erro é até 10%. Eu posso ter esse erro, tá? Por quê? Porque lá vai estar todos os projetos, especificação, composição de preços, cotação de preços, né? E o objetivo principal, pessoal, é o prever o custo da obra, que vai ser empregado ali os métodos construtivos, tá? Então, a partir dessa parte aí do ponto, pode ser fechado um contrato com as especificações já mais detalhadas. Vocês estão vendo? Então, é importante a gente saber dessa parte de orçamento que a gente está falando, porque vai refletir lá nos custos, tá? E o orçamento executivo, pessoal. Além do detalhado, nós temos o orçamento executivo, né? Olha só a estimativa de erro, até 5%, muito pouco, né? Mas o que tem que ter, né, como elementos necessários? Pessoal, todos os projetos em nível executivo. Então, vai se utilizar as camadas dos orçamentos anteriores, tá? Especificações precisas, composições, cotações, plano de ataque e tudo aquela definição que a gente fala dos métodos construtivos que vão ser empregados, tá? Qual que é o objetivo? Pessoal, definir com maior precisão o custo da obra. Isso é essencial. E às vezes a gente, não vou dizer assim que a gente tem preguiça, né? Mas às vezes traz uma grande dificuldade. Eu não quero fazer. E é isso que faz o diferencial lá no custo da obra, né? Ah, não vou fazer, né? Dá muito trabalho. Só que vai dar menos trabalho do que o custo maior que você vai ter lá na frente se você não fizer, tá, pessoal? Então, esse orçamento executivo nada mais é do que o resumo dos anteriores, mais um complemento que vai te trazer aí uma certeza de quais custos você vai utilizar numa obra, tá ok? Então, pessoal, pela tabela aí a gente observou, né, que um dos fatores que mais influencia na precisão do orçamento é a qualidade dos projetos, tá? Então, se for elaborado, bem elaborado, nós vamos ter informações aí para execução. Então, dessa forma, né, o orçamentista não precisa fazer considerações adicionais, conforme ele coloca ali todos os custos já definidos, tá? Posteriormente, não vai ter considerações. Isso minimiza a possibilidade de uma mudança de obra, tá? Então, essa questão aí que a gente sempre fala, tem um fator que a gente deve considerar, que é a flutuação dos preços de insumos. Por quê? Porque muda, né? Você sabe que nessa parte da pandemia aí se teve variações, né? O material, né, ficou aí um valor bem acima do que antes da pandemia. Então, fez com que esses preços oscilassem para mais, tá? Então, é importante a gente compreender essa forma aí, tá? Então, pessoal, dessa forma, em obras mais curtas, né, em que o orçamento é feito próximo à execução, essa diferença não é tão relevante, tá? Já em obras mais longas, aí é necessário a gente utilizar, né, normalmente vinculado, o INCC, que é o Índice Nacional de Custo da Construção, tá? Dessa forma, a gente vai ajustando aí os preços automaticamente. Então, a produtividade é um ponto importantíssimo também, tá, pessoal? Que pode causar, é claro, a questão do furo no orçamento. Então, se utiliza aí uma régua de produtividade que vai prever valores de situações favoráveis, né, ou desfavoráveis na execução. É importante a gente levar em consideração também a questão da mão de obra, tá, pessoal? Então, esses fatores, como a gente sempre fala, eles passam por algum grau de repetição, né, e aí entra a questão das condições climáticas que a gente deve prever também ao longo do ano de uma determinada região, se vai chover mais ou menos, ou se tem a previsão se vai chover nessa temporada para a gente colocar dentro do orçamento também, tá? Então, caso a produtividade prevista seja muito divergente, pessoal, do real, além do orçamento que a gente colocou, né, o planejamento ele também acaba sendo prejudicado. Então, é necessário a gente prever. Um exemplo em Sinop, a chuva começa lá para o mês de setembro, era para começar, né, agora começou atrasado esse ano. Mas a chuva começou aí basicamente em outubro, né, metade de outubro, então ela vai se prolongar aí fevereiro, março, quem sabe um pouquinho mais, né? Seria ali a faixa de 6 meses, depois 6 meses de seca é a média, tá, pessoal? Agora tá variando muito. Eu tenho que prever essa questão. Se em outubro vai chover muito, se eu for começar uma obra com a fundação, eu sei que em algum certo momento eu vou ter, né, um prejuízo com a questão aí do pagamento de mão de obra. Vai estar chovendo, eu vou conseguir trabalhar, fazer escavação? Não vou, né?
Então é necessário a gente prever essas partes aí, principalmente para não prejudicar o nosso orçamento, tá? Então, pessoal, para elaborar um bom orçamento, é importante a gente levantar toda essa parte do quantitativo, né? Como as composições de custos, os custos indiretos, os custos acessórios, tendo a cotação dos insumos, tá? No mínimo 3 fornecedores, isso é essencial. Definir a parte da média de consumo de insumos, que aí a gente vai também entrar na revisão dos índices de produtividade, tá? Inserir os impostos, tá? Definir o lucro desejado que a gente quer, encontrar o preço de venda certo que eu vou vender e realizar essa parte do fechamento da planilha com o preço de venda, tá? Então é importante, pessoal, é muito importante. Eu espero assim que vocês saiam, né? Quem está fazendo realmente se dedicando nessa disciplina, saia realmente tendo uma noção grande e que posteriormente tenha essa oportunidade de trabalhar numa grande construtora, tá ok? Bom, dentro das etapas do orçamento, a gente falou sobre os estudos das condicionantes. O que é o estudo das condicionantes, que a gente fala tanto aqui? Pessoal, é aquele que norteia, né? Esse estudo é aquele que norteia o orçamentista conforme a identificação das condições da obra, né? Ou seja, através da leitura e a interpretação do projeto, que vai ser composto ali por plantas baixas, cortes, vistas, né, notas esclarecedoras, entre outros. Por quê? Porque através desses projetos, pessoal, a gente tem aí como que compor, né, consegue compor o material e calcular a quantidade e o preço que eu vou utilizar. Um exemplo, dentro de um projeto eu vou ter lá as armaduras, ferragem, tá? Para fazer o pilar, viga baldrame. Através dali eu posso ter uma planilha e fazer a cotação. Então eu tenho aí o estudo das condicionantes, ou seja, a prévia, né, o início ali do cálculo, principalmente para mim ter aí o custo já definido dessa parte da fundação e as demais áreas também, tá? Então, além da interpretação que a gente fala do projeto, o orçamentista ele necessita o quê? Avaliar isso, especificação técnica. Tá? Então, o Max fala que são documentos de texto, natureza mais qualitativa e quantitativa, como descrição dos materiais, padrão de acabamento, tolerâncias dimensionais, elementos estruturais, tubulações, entre outros. Tá? Então, após a compensação do projeto, o orçamentista ele vai avaliar essa questão do edital e realizar uma visita técnica no local. Tá? Então, basicamente, para quê? Para complementar o estudo das condicionantes. Então, a gente faz o orçamento, a gente coloca em prática e a gente faz o acompanhamento. Tá? Composição dos custos, pessoal. Então, são as peças básicas para a elaboração do orçamento, né? Onde, segundo ali Cordeiro, ele fala que vai estar relacionado com a composição do custo, né? Exigindo conhecimento de materiais, a mão de obras, encargos sociais e também aí os benefícios das despesas indiretas, que é o BDI, tá? Então, dentro dessa composição, pessoal, a gente compreende em primeiro plano a identificação dos serviços que vai integrar. Ou seja, cada serviço ele precisa ser quantificado. Qual que é o valor que eu vou utilizar para X? Então, é necessário a gente ter visão disso também. Tá? Então, de acordo com o Matos, ele fala que esse levantamento, pessoal, de quantitativo é a principal tarefa do orçamentista. E nós, contadores, a gente pode ser um orçamentista, né? O orçamentista, às vezes a gente tem aquela visão, né? Não, eu só vou fazer aqui a escrituração e boa, né? Pessoal, seja o diferencial, novamente eu repito isso, para que você tenha essa oportunidade. Tá? Então, a composição dos custos, pessoal, vai auxiliar e contribuir nessa análise, principalmente da lucratividade, posteriormente na venda do empreendimento. Tá? Então, pense nessa questão. É algo que eu sempre falo que vai valer a pena. Tá? Então, pessoal, sobre os encargos na composição de custos, nós temos encargos sociais e trabalhistas. Tá? Então, os encargos sociais e trabalhistas, pessoal, são definidos pelo percentual a ser aplicado na mão de obra. Tá? Então é necessário a gente tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque vai envolver impostos que incidem ali sobre a hora trabalhada, né, os benefícios que tem direito o trabalhador e que vão ser pagos por quem? Pela empresa. Tá? Então entra essa parte dos encargos sociais. Temos a composição e cálculo do BDI, né, que é definido pela própria empresa, que vai efetuar essa questão da relação entre as despesas operacionais e o faturamento alcançado. Tá? E o cálculo do BDI, pessoal, tem aí também a integração de acordo com a TCPO, né? E após a parte da apuração dos custos diretos que vão estar exatamente dentro de uma construção, tá? Então, em relação aos custos de uma obra, o BDI vai se referir àquela taxa, né, adicionada aos custos diretos de uma obra ou serviço, tá? Então, é importante a gente verificar essa parte de qualificação, quantificação e toda a estrutura de uma execução de uma obra, tá? Bom, composição do BDI, pessoal, como que é feito? Tá? Então, o BDI é a margem que se adiciona ao custo direto para determinar o valor do orçamento. Tá? Então, o TSACA,
ele fala a representação do BDI é o seguinte: é o PV, que é o chamado preço de venda, né, ou orçamento, que a gente pode caracterizar como preço de venda, igual a CD. O que é o CD? É o custo direto que eu já defini. Qual que é o custo que eu vou aplicar diretamente à obra? Né? Se eu não aplicar o custo direto, eu não vou ter obra. Então, eu já defino isso em planilha, vezes, né? E aí eu tenho, né, entre colchetes, 1 mais, tá, pessoal? O BDI é o benefício de despesa indireta, que vai expressar em percentual, dividido por 100, né? Fecho colchetes, ou PV, que é igual a CD, 1 mais B, tá? Então, eu tenho essa questão do B, né? O B ali vocês podem ver na outra fórmula. O B é o benefício de despesa indireta, pessoal, que vai ser expresso em número decimal, tá? Já o BDI aí entre colchetes, basicamente vai ser em percentual que eu tenho esse valor. Então, é o custo direto vezes o BDI. Só isso, tá? Que aí, posteriormente, a gente vai mostrar para vocês. É algo que não é comum nossos contadores ver isso, mas a gente vai passar para vocês aí resumidamente, tá? E fechamento do orçamento, pessoal, ele é estabelecido com a definição do lucro, né? Qual que é o lucro que eu desejo? Então, basicamente, se tem o fechamento do orçamento. Então, pessoal, ele é demonstrado em planilha, que vai formalizar ali a discriminação de cada item do empreendimento, tanto do preço unitário do material, da mão de obra, dos materiais, incluir todos os custos que a gente já falou um pouquinho, tanto diretos e indiretos, com o preço de venda e a BDI, tá? É importante a gente verificar essa parte aí, tá? Então, no fechamento do orçamento, o construtor ele vai definir aí a parte da lucratividade, considerando aí a questão dos fatores de concorrência e também a parte do risco do empreendimento. Avaliação do projeto, pessoal. Então, a avaliação do projeto, a gente pode dizer que norteia os valores que vão compor a planilha orçamentária, tá? Tanto os itens relacionados à execução da construção, como outros índices. Então, o engenheiro vai analisar a área a ser construída junto com as especificações contidas no projeto, e é claro que o contador está junto, tá? E o contador ele vai ter avaliação no quesito relacionado à questão da formação de custo. Por isso, pessoal, o que eu falo para vocês, né? Tudo isso o contador pode trabalhar junto com o engenheiro, tá? Então, o engenheiro é da parte técnica da construção, mas o contador ele pode estar fornecendo informações que vão auxiliar o engenheiro na execução ali de uma determinada construção ou determinada obra, tá? É importante a gente ver essa parte aí. Temos o estudo da planilha orçamentária, então a empresa ela vai elaborar um estudo, né, tanto com os fornecedores, cotação de preço, entre outros, que vai buscar, é claro, o melhor preço de mercado, tá? E aí vão ter aí a disponibilização junto aos aqui, ó, a planilha orçamentária. Então, tudo que a gente falou lá para trás, aquele exemplo, compõe também a planilha orçamentária. Nós temos aqui os serviços preliminares. Lembrando, pessoal, que nós vamos ter aí mais para frente um exercício completo, tá? Eu vou trazer para vocês um exercício completo de uma construção civil até chegar ao preço final. E vocês vão ver, pessoal, basicamente os lançamentos. Então, por isso que eu falo, eu explico primeiro o que quer dizer, né, cada tópico, cada item, e posteriormente no fechamento eu vou trazer um exercício com os débitos e crédito. É o que a gente quer ver, né? Contador aí, eu sou contador, não vou fazer isso, eu só faço débito e crédito. Vocês vão ver no final, vou mostrar para vocês, tá? Então, nos serviços preliminares, pessoal, vai entrar basicamente, ó, a limpeza e a raspagem lá da área, ou seja, a remoção de todo aquele lixo, vegetação para construir. Então, quando se inicia uma obra, é isso. Primeiro, o que você faz? Você limpa, né? Deixa o terreno limpinho para começar a construção. O que você faz posteriormente? Vou ligar água e energia, né? A gente precisa. Então, tá aqui, ó. Então, basicamente, aqui eu trago uma planilha orçamentária só com um quantitativo. O quanto eu vou utilizar, tá? Tá aqui, ó, ligação provisória 1, depois eu tenho a terraplenagem, se for morro, né? Se tiver um buraco no terreno, então é o corte compensação, ó, 415 metros cúbicos de terra, ou corte que seja, tá? Infraestrutura, estacas, tá, pessoal? Essas são estacas, aquelas de concreto que a gente coloca, faz a aplicação no solo, basicamente para fazer uma sapata, né, uma fundação, ó. Então eu tenho aí o valor de metro quadrado corrido, tá? Formas de madeira, então eu tenho aí 101,4 metros quadrados de forma e assim por diante, tá? Isso aqui, pessoal, basicamente é o que a gente compõe na planilha orçamentária, ó. Então isso aqui pode compor. Um exemplo, o contador não fez lá
não adicionou lá o corte. O corte era 415, ele colocou 300, faltou 115. Então, na hora de você compor o custo no final, vai dar uma diferença. Por isso que é necessário a gente ter esse conhecimento, tá? Orçamento e elaboração da proposta, pessoal, nada mais é do que o objetivo sobre as exigências que vai compor aí a solicitação do serviço. Então, vai ter características da apresentação desses valores unitários que a gente passou para vocês, que vai estar lá com o valor global no final, tá? Tanto prazo de execução da obra, validade e também a parte da garantia. Pessoal, isso aqui é um exemplo, ó, de um cronograma, tá? Então, basicamente eu tirei aí basicamente do consórcio de integração, que é da parte do governo do estado, só para vocês terem ideia como que é feita a composição. Então, como que eu defino o preço que eu vou passar para o cliente? Qual que é o preço que eu vou cobrar dele? Basicamente dentro desse orçamento que ele vai estar me passando o serviço, tá? Então aqui, ó, basicamente isso aqui é a cobertura do posto de fiscalização da Polícia Militar lá em Cuiabá. Então isso aqui é real, tá, pessoal? Isso aqui eu trouxe um exercício real para vocês compreenderem como que funciona. Então nós temos aqui, ó, nós vamos ter a administração local da obra, nós vamos ter os serviços preliminares que eu mostrei para vocês, terraplanagem, permeabilização, fundação, estrutura, piso, cobertura, pintura elétrica, SPDA, que aí é a parte do para-raio, tá, pessoal? Isso aqui já entra aí a parte de para-raio e a parte de acabamento. Tudo aqui, pessoal, está especificado. Então, o valor total deste serviço, desse cronograma físico financeiro não desonerado, que a gente vai explicar depois para vocês, deu um valor de 653 mil para fazer isso aqui, tá? Para fazer esse serviço. Aqui, pessoal, tem a composição do percentual, ó, em cada etapa, o quanto representa do total. Então, se eu pegar 27 mil dividido por 653 mil vezes 100, vai dar 4,23. Qual que é vamos dizer assim, o custo maior? Qual que é o setor, ou a área? Tá aqui, pessoal, ó, cobertura, 31% desse valor total é da cobertura, tá? Aqui nós temos a executar, ó. Então tem o projetado e o real. Então temos aqui a questão do valor, tá? De 27 mil, 30 dias, né? Basicamente nós vamos a previsão de estar executando 50%. E assim por diante você tem, né, essas etapas, ó. Primeiramente eu executo essa parte principal, administração, serviços preliminares até a fundação, ó. E posteriormente eu tenho os valores da estrutura, o piso, a cobertura, que aí entra a parte de finalização, tá? Estão vendo, pessoal, que não é difícil, né? É algo que a gente não vê no cotidiano para contador, mas isso aqui, basicamente, eu posso trabalhar em cima, né, dessa questão aí da parte de orçamento. Sim, o contador ele pode trabalhar em conjunto, tá? Não é que ele vai assumir toda a responsabilidade, mas ele vai ter um conhecimento bem bacana que vai agregar valores para a profissão dele, tá? Então aqui, pessoal, ó, nós temos já os valores, né, do resumo da planilha. Então, basicamente, nada mais é do que essa questão aqui, ó. Eu peguei essa parte aqui, né, da composição, e eu tenho aqui os valores já pré-definidos. Então, tem um resumo da planilha. Por quê? Vocês podem ver aqui, ó, que nós temos os valores a executar. Então, né, vem um cronograma físico, e aqui eu tenho só o resumo da planilha, só os detalhes realmente do serviço que eu vou estar executando, tá? Aqui, pessoal, ó, é o orçamento sintético não desonerado. Então, se vocês forem ver, basicamente nós temos aí a composição. Lá no administração de local da obra, tem aí especificado, né, o que eu vou utilizar. Então, vai ser 2 meses, em média, para fazer, né, para administrar essa obra. E lá em terraplanagem, o que eu vou utilizar naquele valor que eu coloquei de 6 mil e... Deixa eu só voltar aqui, ó, 6 mil reais, tá? O que vai compor? Basicamente, pessoal, tem escavação, carga, manobra, transporte, entre outros. Então, tudo é especificado. Então, se eu somar esses aqui, ó, vai dar R$ 6.002, tá? Então, é um orçamento aí um pouquinho mais completo, vamos dizer assim, tá? E assim por diante, nós temos outros, tá? Só trazendo aqui, ó. Então, depois esse PDF vai estar disponível, vocês podem baixar para dar uma olhada. E, basicamente, nós temos aí a questão aqui da composição unitária de preço, ó. Depois de ser feito um orçamento, no mínimo com 3, né? Já defini quem que eu vou contratar. Então, eu coloco aqui os valores já pré-definidos, ó. Tá um pouquinho pequeno, mas depois vocês podem acessar, como eu falei, o PDF, tá? E aí nós temos aí a questão, né, placa de obra, aí vai entrar a questão aqui das partes de parafuso, porca, então tudo aqui está detalhado. É isso, pessoal, é isso que a gente precisa
fazer, tá? E aqui nós temos as cotações dos preços, como eu falei para vocês, ó, no mínimo 3, isso é essencial. Vai comprar material? Pessoal, no mínimo 3 fornecedores, que pode dar uma diferença grande, que vai reduzir o custo lá no final, tá? Tá vendo aqui, ó? Então, da parte de... Vamos pegar aqui um item bem mais fácil vocês entenderem. Porca sextavada. São aquelas porcas mesmo, né? Que vai aí da parte de parafuso. Então, eu cotei em eletrofio, Selco material, multipadrão. Então, olha aqui a diferença, pessoal. Na eletrofio, 20 centavos. Na Selco, 27. E multipadrão, 23. Tá aí, ó. Posso utilizar de 20 centavos, né? Economizo 7 centavos da Selco e 3 da Multi. Isso que vai dar um diferencial, dependendo da quantidade de exercícios, né? Ou de tarefas que eu vou estar executando. Vocês viram que é importante? Vamos aqui para outro item, ó, grampo, tá? Olha só, pessoal. A Eletrofios está sendo mais barato, né? R$ 3,99. Vamos arredondar para 4, ficar mais fácil? Olha a diferença, pessoal. R$ 6 a mais da cota elétrica, né? E se eu for ver aqui, ó, quase R$ 3,50 a mais da Silk. É importante a gente fazer isso, é uma redução muito grande na parte de custo. E assim por diante, tá, pessoal? Então, eu coloquei aqui só para vocês terem ideia da importância da gente fazer a parte do orçamento. Não é fácil, mas isso é o diferencial, tá bom? Então tá aqui, pessoal, a questão do BDI, então detalhamento das despesas diretas, né? Despesas indiretas, só para vocês terem ideia, os benefícios, então aqui fala, só para vocês entenderem um pouquinho mais. É importante vocês darem uma lida só para vocês verem, ó, a fórmula que eu passei, só que de uma fórmula diferente, tá? É uma forma diferente aqui, mas que vai chegar a questão. O BDI, é claro, né? O BDI eu não passei a fórmula. Aqui é a fórmula do BDI, mais o preço de venda entra a questão. Olha os impostos que entram, tá? E aí o lucro, né? Qual que é o lucro que eu quero ter? Então já faço essa definição em cima do BDI, tá ok? Tranquilo, pessoal? Estão entendendo? Alguma dúvida? Não? Então tá, qualquer coisa vocês podem estar nos perguntando. Pessoal, ó que bacana, vou trazer agora, né? Vou trazer exercício. Eu até achei que seria na próxima aula que eu ia trabalhar isso aqui, mas olha só que bacana, pessoal. Olha aí que coisa bacana. Planilha de serviços e quantidade. Então, vou trazer agora os lançamentos para vocês, tá? Então, resumidamente, isso aqui nada mais é do que uma reforma da fachada, né? Da fachada e portaria de um edifício. Então, tá aqui todos as informações, né? Condomínio Le Rochelle, tá? Lá da rua Ludwig, Macau 200, Jardim da Penha, Vitória, tá? Então, nós vamos começar a detalhar para vocês agora, tá? Temos aqui as despesas legais, serviços iniciais, olha só, né? Suponhamos que os gastos gerais forem pagos todos à vista. Então, aqui nesse exercício, a gente vai mostrar para vocês dentro dessa planilha de serviço como se fosse já pago à vista. Então, o edifício tinha dinheiro e vai pagar à vista. Melhor coisa que tem, né? Não deixar para o mês seguinte, porque vai ter mais dívida. Então, é importante. Então, serviços iniciais, já caracterizei, ó. Então, despesas legais. Então, eu vou ter aqui licença de obra da prefeitura, que é um dos itens principais. Por quê? Porque eu vou ter uma licença de obra, tá? Para executar ela. E aí, eu vou ter a ART, que nada mais é do que a anotação de responsabilidade técnica, tanto do engenheiro como do arquiteto, tá? E aqui tá os valores, ó. Então, tanto da licença, os valores, tá, pessoal? Como da ART. Então, aqui tá os valores, ó. Uma licença e uma RT, valor 2.467, que eu vou ter que pagar para tirar essa licença, e mais 1.233 da RT do profissional, 3.700. Como que eu faço esse lançamento? Aqui, ó, eu debito gastos legais de início da obra e credito Caixa e Banco 3.750, tá? Aqui é 3.750. Deixa eu só arrumar aqui, que faltou 50 centavos. E vai fazer a diferença, né? Vamos lá. Só para vocês terem ideia, pessoal, é importantíssimo a gente conhecer. Então, para quem queria aí a parte dos lançamentos, né, que estava esperando tanto, é isso aí, pessoal, tá? Agora sim. Então, basicamente é isso, tá ok? Tá aqui, ó, 3.750 é o valor dos serviços iniciais. Posteriormente, vamos ter lá serviços iniciais de segurança, né? Mobilização, isolamento, tá aqui, ó, tudo detalhado. A quantidade, os valores unitários deu 7.910. Então, tá aqui, ó.
serviços iniciais, tá? Da construção. Então, serviços iniciais da obra, 7.910,45, crédito caixa e banco, tá? Canteiro de obras, tapume, né? Barracão, porque eu vou utilizar, tá aqui detalhado os valores unitários, 14.381. Faço débito, tá? Dos materiais para o canteiro de obra, crédito caixa e banco. Administração da obra, equipamentos de proteção coletiva individual, IPI, IPC, equipe técnica, aluguel de equipamentos. Fiz lá o orçamento, quantidade e valores, deu 98 mil, tá? Debito, serviço de administração da obra, 98.228,86, caixa e banco, porque eu estou pagando à vista, tá? Pessoal, estão entendendo? Tranquilo? Não é difícil, né? Não é difícil, pessoal. Então, se a gente compreender a parte de orçamento, a questão dos preços, é só eu depois fazer o lançamento. É o que a gente espera, né? O contador é que faz isso. E o engenheiro nem o arquiteto não faz. É o contador. É importante vocês compreenderem essa parte que a gente está passando. Demolições e retiradas. Está aqui, pessoal. Ó, agora é o pavimento térreo. Então, eu fiz por etapa. Qual que é o orçamento? O que, que eu vou utilizar no pavimento térreo? Antes, se vocês forem ver, é os serviços iniciais, tá? Agora vamos para a obra. Pavimento térreo. Então, vai agora entrar a questão dos materiais. Demolições e retiradas, tá? Então, tudo que eu vou ter em demolições está tudo especificado aqui, ó, tá? Concreto armado, caixa de ar-condicionado, como se fosse derrubar, né, uma parte lá e reconstruir. Então, eu tenho aqui os materiais que eu vou utilizar, tá? Os valores, e aí eu tenho o lançamento lá na contabilidade, ó. Tá ok? Tranquilo? Transporte. Então, parte do pavimento térreo, vou ter transporte, remoção do entulho, ó. Então, vou ter lá a quantidade, valores unitários, 7.528,86. Qual que é o lançamento? Debito, serviço de transporte, caixa e banco. Alvenaria de vedação. Então, são os blocos que eu vou fazer o fechamento, né? Vou levantar a parede. Tá aqui, ó, a quantidade que eu vou precisar, tá? 119 metros quadrados, para me fazer esse fechamento novamente, né? Vou demolir, depois vou reconstruir. Vou ter aqui a questão da armadura, tá? Verga contra verga de concreto, tá? Qual que é a quantidade unitária e o valor total. E aí eu faço a questão do lançamento, ó, materiais alvenaria de vedação. Aí temos as esquadrilhas metálicas, tá, pessoal? Esquadrias metálicas, então são a parte das janelas, né? Entra aí a parte da janela também, como fechamento formais, então eu tenho quantidade, valor, o valor total, faço o lançamento, tá? Revestimento, tá, pessoal? Então são os revestimentos aí de pilares, a gente pode dizer que pode ser pastilhas, né? Pode ser aí um tipo de material utilizado como um diferencial, tá? E aí eu tenho a quantidade, tenho o valor unitário, o valor total, e aqui eu faço o lançamento, tá? Tá aqui, venezianas, tranquilo. Gradil de alumínio. Pessoal, gradil de alumínio é aquele... Esse aqui eu até coloquei um modelo para vocês entenderem o que que é. Basicamente naqueles tipos de estacionamento, alguma empresa que tem um estacionamento, né? Então, vai se utilizar para fazer o fechamento ali, o cercamento do prédio, né? O edifício para ninguém ficar entrando, só entrar pela portaria. Então tá aqui, ó, valores unitários, valores total, e eu tenho o lançamento, tá? Temos aqui as portas e janelas, ainda do pavimento térreo, tá? Então aquelas esquadrilhas entram justamente para finalizar essa parte da colocação de janelas, tá? Tem os valores aqui, ó, porta de abrir, correr, valores unitários, quantidades, 6.061,24, faço o lançamento. Esquadrilha de madeira, pessoal, tá aqui, ó, esquadrilha de madeira seria essas aqui, ó, só para vocês terem ideia, né? Essas aqui de madeira, ó. Aí temos de PVC, de aço, de alumínio, então tudo isso aqui entra na parte do orçamento. Então, quantidades, valores e o valor total. E aí eu faço o lançamento. Guarda-corpo, tá aqui, pessoal, guarda-corpo é isso aqui, ó, tá? É o que faz você te proteger de uma queda da escada. Guarda-corpo é esse aqui, ó, de alumínio, com vidro e tal, tá? Valor, o quanto eu vou precisar de metro, né? Que metro corrido, valor unitário e o valor total, tá? Pavimento terra ainda temos esquadrilhas de vidro, ó, como se fosse essa aqui. Quantidades, divisórias, né? Valor unitário e valor total. E aí eu faço o lançamento, tá? Rebaixamento seria do forro. Então, quanto que eu vou utilizar de forro? Tá aqui, ó, 20 metros quadrados por uma determinada área. Valor unitário e valor total, faço o lançamento, tá? Pessoal, estou passando um pouquinho rápido porque é mais o parte dos lançamentos. Posteriormente eu vou postar aí para vocês, vou estar colocando aí no portal Cigar. Na verdade, eu já postei aí no portal Cigar. Vocês podem baixar aí se vocês quiserem já, tá? Sempre quando eu não
postei ainda, quando acaba a aula eu já posto, mas eu sempre gosto de postar antes aí a aula para vocês, tá? Revestimento de parede, então chapisco, reboco, né? Quantidade e valor unitário, então tem aqui o valor total, 7.580,30. Faço os lançamentos, tá? E revestimento de piso, tá? Então tudo aqui, ó, especificado o que eu vou utilizar, quantidade de valores unitários, valor de 24.815,08, tá? Rodapés e soleiras, então já quase finalizando essa parte do piso, né, do pavimento térreo, então quantidade, valor unitário, então 2.963,62. Serviços complementares externos, são aqueles serviços que eu vou precisar para finalizar, né, parte de grama tipo esmeralda, a parte de colocar ali aquela parte de bicicletário, né, para colocar ali as bicicletas, letra de chapa, entre outras, e aí dá um valor de 3.189. Então tá aqui especificado, tá? E pintura, né? Aí eu acredito que já chega quase ao final da obra do pavimento térreo. Então tá tudo aqui, ó, emmassamento, pintura, tá? Que dá um valor de R$19.528,59. Já na fachada frontal, então já muda, ó. Então por setor. Então fiz um orçamento por setor, tá? Vou utilizar andames e proteção, que nada mais é do que para subir, né? Em algum determinado local. Então andaime. Então tá aqui a montagem, né? As telas, bandeja, a quantidade de valor unitário deu um valor de R$24.223,22, tá? Então para fachada frontal. Temos aqui demolições e retirada. Provavelmente para fachada eu vou utilizar para fazer um lixamento, né, ali na parede, retirada de algum material. Então tenho aqui também tudo especificado, o valor de R$1.996,43. Temos aqui o transporte, que eu vou precisar remover esses entulhos, né? Então quantidade, ó, metros cúbicos por mês, quantidade unitária, né? E o valor R$6.493,82 com o lançamento, tá? Esquadrias metálicas também, que a gente viu aí no primeiro, né, que a gente colocou na parte do pavimento térreo. Então eu tenho aí a questão da espessura de vidro, fechamento lateral, deu um valor de R$52.085,50, tá? Temos aqui os guarda-corpo também, como vocês viram lá das escadas, tá? Temos os revestimentos, tá, pessoal? Então, temos a parte unitária para cada composição e tamanho. Ó, você pode ver que diferencia o tamanho, tá? Então, o valor de R$18.995,90. Temos as venezianas, então, ventiladas, basicamente, desse modo, tá? Que você vai se colocar. E, claro, por edifício é uma mais bonita, uma mais detalhada. Então, nós temos aí a questão de quantidades e o valor. Então, fechando de R$5.138,70, 70 centavos, né? R$5.000. R$5.138,70. Então, basicamente é essa aqui, tá? Com a especificação aí do tamanho. Então, temos os vidros para as esquadrilhas, que você vai colocar os vidros, fechando aí, ó. Pode ver que é um preço não tão barato, mas aqui se foi feito um orçamento, tá, pessoal? Encontrou um valor mais barato, vamos dizer assim, né? Temos a questão das fachadas, rebaixamento que aí entra de forro, também com o valor e o lançamento. Temos a questão do revestimento das paredes, aí entra o chapisco, reboco, né, pastilha, e aí temos a quantidade de valor unitário também, ó, o valor total com o lançamento na contabilidade. Rodapés e soleiras, como a gente viu aí na parte do térreo, né, ó, valor de R$4.393, e a pintura que aí basicamente é o fechamento, tá? Valor, quantidade, 391,9 metros quadrados, 18,29 metros quadrados. Então tem o valor total aqui lançado. Fachada do fundo, pessoal, então já é outro, né? Aqui vocês podem ver que era a fachada frontal, agora a fachada do fundo. Vou precisar de andaime também. Então, quantidade de materiais, valor unitário e o valor total com o devido lançamento na contabilidade, tá? Demolições, né? Vou ter que demolir, então vão ser demolições e retiradas com os valores especificados, ó, com o lançamento, tá? O transporte, para transportar esses materiais retirados, com o devido lançamento e os valores. Esquadrilha metálica, aí vai se repetir, como eu mostrei anteriormente para vocês, ó, com os valores também detalhados, tá? Guarda-corpo, então entra a questão, provavelmente vai ter aí alguma escada, tá, pessoal? Então, se utiliza guarda-corpo da cobertura, provavelmente quando você tem aí alguma subida, né, alguma escada. Então, nós temos aí os valores já pré-definidos, tá? Não é tão barato, a gente sabe disso, né? Aí nós vamos ter o revestimento. Então, a partir de agora, a gente começa a ver que está
finalizando essa fachada do fundo, né? Com os valores especificados, quantidade, unitário, lançamento, as venezianas também, tá? É importante a gente verificar isso. Os vidros para a esquadria, né? Para finalizar, não é tão barato, né? Só para vocês terem ideia aí, ó, com o lançamento, né? Rebaixamentos, que aí entra a questão do forro, tá, pessoal? Entra do forro, ó, os valores com o devido lançamento. Revestimento da parede, chapisco, reboco, entre outras, né? Questão aí de finalização, com também, né, o devido lançamento. Temos os rodapés soleiras, tá aí a parte do fechamento, para a gente já deixar pronto, né, com a questão da pintura, é um valor também lançado. Temos a questão da pintura e o encerramento, né? Por quê? Porque a pintura basicamente é o final ali, quando você já está finalizando uma obra que você pode pintar. Por quê? Porque você não vai destruir de novo, vai desmanchar, vai ter que refazer. Então é uma parte de finalização. E não é tão barato, né? Tá aí, ó. Se a gente for ver, até que é barato metro quadrado, mas olha a quantidade, né? 538 metros quadrados para mim fazer de pintura, né? Comprar tinta. Então já tem o valor já pré-definido. Temos aqui a questão das fachadas laterais. Então até aqui, pessoal, a gente viu fachada do fundo. Aqui agora a gente vai ver fachadas laterais, com os andaimes também. É o mesmo processo dos outros, tá, pessoal? Então, dependendo da área maior, é o que vai aumentar o preço. Vocês podem ver que aumenta o preço ou diminui através da quantidade, tá? Você pode ver que os valores aqui, eles acabam se tornando os mesmos, tá? Então, vou ter demolições e retiradas também, né? Vou ter o transporte de remoção desse entulho, tá? Vou ter esquadrilhas metálicas, então é importante a gente compreender essa parte etapa por etapa e colocar discriminado para facilitar depois os lançamentos, tá? Na hora que você pesquisar lá, você vai ver qual que é o setor ou a área que deu mais custo, tá? Revestimento de parede, então, como eu falei para vocês também, se repete em algumas, tá? A pintura, então tá aqui, ó, os valores de lançamento da pintura. E a limpeza, pessoal. Então, até aqui a gente finalizou, né? Fachadas laterais. Agora a gente vai ter o quê? Limpeza geral. Terminei a obra. Então, nós vamos ter a limpeza permanente e limpeza final, ó. Basicamente, já definido o valor de R$ 29.163,84. Então, é uma limpeza que vai limpar todo ali o edifício, né? Já deixar limpinho, basicamente, para grande reinauguração, tá? Então, pessoal, consideramos que todos os custos da obra foram finalizados e o móvel ficou pronto. Tá? Agora encerramos a conta de estoque, né, imóveis em construção, que vocês estavam vendo lá. Tá? Vocês podem ver que a gente lançava aqui antes, ó, estoque de imóvel em construção. E aí o serviço executado. Então, a gente vai agora finalizar, encerrar essa conta e a gente vai transferir para o saldo da conta estoque de imóveis acabados. Está aqui, ó. Tá? Então, eu faço, o valor total dessa obra foi de R$ 670.023,80. Eu debito, né? No caso aqui, se vocês forem ver, estoque de imóveis acabados e credito todas aquelas continhas para zerar e jogar aqui nos estoques de imóveis acabados, tá? Tranquilo, pessoal? Bacana? Então, esse era o momento da gente passar para vocês. Por que, que a gente faz tudo isso? Né? Justamente nisso aqui. Né? Não é a parte do contador, isso aqui é. Mas tudo tem aquele processo anteriormente para a gente entender até chegar aqui, tá? Então, a gente espera que vocês tenham compreendido, entendido essa parte. Como eu falei para vocês, não é fácil, né? Não é todo dia que a gente fica fazendo esses lançamentos, mas vocês que estão fazendo a disciplina, estão se dedicando, vão ter muito sucesso nessa parte, se entrar da parte da construção civil, porque já vão ter conhecimento, tá? E a gente torce que realmente vocês trabalhem numa área aí que vocês almejam, tá? Então é um diferencial o custo. Ah, eu não quero isso, vou para a parte contábil, fiscal ali de um escritório. Que seja, mais custo para construção civil, basicamente é isso aqui. Tranquilo? Beleza? Alguma pergunta, pessoal? Entenderam? Gostaram da aula de hoje? Espero que sim, né? Bom, pessoal, se não tem dúvida, não tem pergunta, tá? A gente fica por aqui. Quero agradecer vocês. Então, a gente vai ter aí a nossa atividade de amanhã, tá? A partir das 5 da manhã, para vocês entregar até as 23h59. Façam, tá, pessoal? Não deixe de fazer essas atividades que vai aí contribuir muito na questão da nota para vocês, tá? Mas faça não pensando apenas na nota, faça para aprender mesmo, tá? Eu fico muito feliz aí quando o aluno se dedica, que o aluno
ele realmente vai lá, faz o exercício, compreende, entende, tira as dúvidas se tiver dúvida, né? Porque lá no cotidiano ele pode utilizar essas informações, tá ok? Pessoal, então quero agradecer vocês mais uma vez, desejar aí uma ótima sexta-feira, bom final de semana e a gente vai conversando, tá? Qualquer dúvida, tem o grupo aí da sala, vocês podem estar nos perguntando, tá? Mandando um e-mail também pelo SIGA, e aí a gente vai estar respondendo conforme aí vai chegando essas mensagens, tá ok? Pessoal, então um grande abraço, muito obrigado, fiquem com Deus aí e qualquer coisa, estamos aí à disposição. Até mais.